E aí, pessoal? Eu tô aqui na Lagoa do Taquaral, no meio dessa floresta abençoada, os passarinhos cantando, muita gente ali passeando, famílias, fazendo o seu lazer. No fundo lá, aquele azul é o lago, um lago maravilhoso. E esse parque aqui, ele é pertinho de onde eu moro, fica a 2 quilômetros. E ele me encanta, me enche de alegria. E aí eu resolvi fazer um vídeo aqui, conversar um pouco sobre aquilo que eu gosto, a filosofia de vida, e vou postar para vocês se deliciar com ele, tá bom? Quem gostar, eu fico feliz. Se não gostar, fazer o quê? Passa adiante, não é? Mas sempre compartilhe, porque às vezes você nem goste muito, mas tem um parente seu que precisa ouvir, vai ajudar ele. Para os amigos, principalmente para os inimigos, tá? Então, eu queria contar uma história interessante. Conta-se uma lenda chinesa que numa embaixada chinesa, né, oriental, havia um lago. E nesse lago ornamental com plantas e peixes, carpas coloridas, diversos tipos de peixes ornamentais, dentre eles ali naquele lago, um lago muito bonito, na frente da embaixada, existia um peixinho vermelho, um peixinho pequenininho. E esse peixinho, ele sempre era atacado pelos peixes grandes que ali estavam, né? As carpas e outras espécies. E ele sempre fugindo, assustado, perseguido. Aí ele, nessa fuga dele, ele encontrou num ralo que escoava a água do pequeno lago, ele encontrou uma saída. E ele então atravessou o buraquinho lá do ralo e foi embora por aquele fio d'água, caiu num riacho um pouco maior, aquele riacho caiu num rio um pouco maior ainda, e assim foi desaguando e foi aumentando, né, a quantidade de água, o volume de água. E ele foi ficando, nossa, encantado com tanta coisa maravilhosa que ele via, outras espécies de peixes e outros animais diferenciados que naquelas águas viviam. Ele ficou encantado com tudo aquilo, né? Até que caiu no mar. Nossa, no mar então se deslumbrou. Baleia, tubarão, os corais, aquela maravilha toda. E ele viu tudo aquilo, uma beleza fantástica. Ele falou assim: poxa, eu tenho que voltar para contar para os meus amigos lá do pequeno lago como o mundo aqui fora é maravilhoso, é grande, e eles acham que o mundo se resume naquilo ali, naquele laguinho, naquela poça de água, que diante dessa grandeza toda, aquilo não passa de uma poça de água. E ele voltou, subiu os rios e foi pegando os pequenos riachos e encontrou de volta lá o lago, o buraquinho na tela, e ele entrou. Chegou lá e ele falou: pessoal, eu venho aqui contar para vocês a maravilha que eu encontrei lá fora, que mundo maravilhoso, como é grandioso. Isso aqui não é nada comparado à beleza que existe aí fora. E começou a falar das coisas bonitas. E os peixão que estavam lá, quando ele viu o lago, que ele voltou para o lago, aí ele viu como aquele lago realmente era mais insignificante do que ele imaginava. Época de seca, evaporava a água, ficou tinha aquele barro no fundo e aqueles peixes maiores ali chafurdados naquela lama. Ele ficou triste de ver aquela miséria, aquela pobreza, aquela coisa tão pequena, né? E ele começou a falar dessa grandiosidade que existia lá fora, dos rios, dos mares, das espécies, dos corais, da beleza, né? Da abundância de água. Mas aqueles peixes que não conhecia e não tinha ainda o olho para ver, né?
o raciocínio desenvolvido, começaram então a perseguir o peixinho e dizer para ele que ele estava louco, que ele tinha batido a cabeça, que aquilo não era verdade, que o mundo era aquele dali, que lá fora não existia nada. E por mais que ele tentasse convencer, ele não conseguiu. Aí, perseguido e ameaçado, ele teve novamente que sair pelo buraquinho do ralo e voltar lá para o mundão dele, maravilhoso, e assim não pôde fazer nada por aqueles que estavam ali. Essa história, pessoal, é muito interessante, não é? E é uma, chama assim, vamos dizer, uma metáfora, mas ela representa muito mais do que parece. Vocês não lembram, essa história faz lembrar o que e quem? Né? Não faz lembrar Jesus? Jesus não é o nosso peixinho vermelho? Que voltou aqui nesse lago, né? Que ele estava lá fora, nesse mundão, nesse universo infinito e maravilhoso. E ele veio aqui nesse lago, nesse lamaçal. O planeta Terra é lindo para nós. Mas para quem conhece outras dimensões e outros universos, o planeta Terra não passa de um pequeno lago. E ele veio até nós, e ainda mais na época em que ele veio até aqui, não é? Não era nada comparado com o que é hoje, que já é bonito. Mas imagina, ele veio até nós nos falando de coisas maravilhosas. Foi o primeiro que nos chamou de deuses, dizendo que somos imagem e semelhança do Criador, nos mostrando que somos todos irmãos, que a vida é uma continuação, que a morte não existe, que somos espíritos eternos e que isso aqui é só uma passagem e devemos amar, amar o nosso semelhante, amar até os nossos inimigos, não devemos ter inimigo porque somos todos irmãos. Nos falou dessas coisas bonitas, deu exemplo quando estava lá pregado no madeiro, depois de torturado e chicoteado a noite toda. No auge do sofrimento, ele fala para nós o quê? Perdoa, Pai, que eles não sabem o que fazem. Então, ele vive o que ele falava, exemplificando nas suas atitudes. É o nosso peixinho vermelho. E o que é que nós fizemos com ele? Nós, porque com certeza naquela época lá nós estávamos também aqui no planeta Terra, né? Se não encarnado, mas do lado espiritual, desencarnado, que também seguimos e ouvimos o que ele estava ensinando. E o que fizemos com aquele peixinho vermelho, não é? O chicoteamos, o torturamos, levamos ele a carregar aquele madeiro pesado, nu. Foi nu, pessoal. Aquele lençol eles põem aí na fotografia, nas imagens, para não ficar, né, tão degradante, mas foi nu. Eles crucificavam nu, fazia a pessoa caminhar ali nu até o Calvário, onde ia ser pregado. E não foi só Jesus. Na época era modalidade. Muitos eram mortos dessa forma. Então, Jesus foi pregado, torturado, chicoteado e sempre dando exemplos de amor por nós. Nunca perdeu a sua alegria, nunca conseguimos tirar dele a sua paz, a sua harmonia interior. E nos deixou exemplos, né? Tudo que ele nos fala é conhecimentos profundos que nós infinitamente, eternamente, nós nunca vamos esquecer e nem compreender a profundidade de tanta sabedoria que ele tenta nos passar. Então eu tinha para vocês hoje isso aí, a história do peixinho vermelho, que é essa metáfora chinesa, oriental, e que nos faz recordar Jesus e tantos outros peixinhos vermelhos que tem por aí, não é? O Chico Xavier, os apóstolos de Jesus, Irmã Dulce, Madre Teresa. Em todos os lugares, em todas as épocas, sempre tem os peixinhos vermelhos tentando nos alertar, nos acordar. E nós, muitas vezes, os expulsamos, os ameaçamos, né? Não temos olho para ver, temos olho para olhar, mas para ver não. E nem ouvidos para ouvir. Temos ouvido para escutar, para ouvir não. O ouvir é com a alma, o
o olho de olhar, quem tem olho para ver, o ver, é com a alma também, com o amadurecimento. Essa é uma metáfora muito bonita, que retrata para nós a vinda desses peixinhos vermelhos, e dentre o maior de todos esses peixinhos é o nosso mestre, amado irmão Jesus, o Cristo de Deus. Que a paz esteja com vocês sempre. Vamos estar sempre juntos, viu? Vai compartilhando aí, que são coisas boas que a gente tem para pôr para fora e muita gente precisa de ouvir esses ensinamentos que acalma, que clareia, que nos norteia para o caminho com Jesus. Fique na paz. Até.